Vamos abordar nessa aula as necessidades econômicas e os bens econômicos. Inicialmente, vamos comentar sobre as necessidades econômicas ou humanas. Como está dizendo aqui, as escolhas que devem ser feitas a partir da escassez de alguns fatores de produção dizem respeito às necessidades humanas. Elas são peças fundamentais dentro de um sistema econômico. As necessidades econômicas ou humanas podem ser definidas como sendo carência ou falta de bens e serviços, quer sejam eles públicos ou quer sejam eles privados. Vejamos agora a classificação das necessidades econômicas ou humanas. As necessidades econômicas ou humanas apresentam os seguintes aspectos. Necessidades, dentro da sua classificação, primárias, secundárias, que podem ser acidentais, ou acessórias, e as necessidades coletivas, que podem ser necessidades coletivas gerais, ou especiais. Vejamos primeiramente pela ordem. Necessidades primárias. São alimentação, habitação ou moradia, vestuário, higiene, mas no sentido de saúde, e também o último, transporte. Pelo exposto, vocês estão vendo que as primárias, o primeiro tópico é alimentação, habitação e vestuário. Essa trilogia, esses três aspectos, o homem sem utilizá-los, sem deixar de utilizá-los, se não utilizá-los, vai ficar inanimado, sem condições de subsistência ou de vivência. Higiene, no sentido de saúde. Eu garanto que todos vocês devem ter plano de saúde, porque se depender do setor público, hoje em dia está muito difícil, né? Então, nós temos que nos atender para casos de enfermidades e todos vocês, acredito, os papais, a família toda, têm um plano de saúde. Mas, propositalmente, deixei para o final o transporte. Alimentação, habitação, vestuário e higiene, tudo certo. Mas a pergunta que lhes faço agora, por que o transporte é uma necessidade primária? Vocês poderiam dizer, não, Ítalo, porque o transporte, pela lides diária, pelo cotidiano, a escola dá condições de nós andarmos com maior rapidez pelo dia a dia nosso, pela necessidade de fazer tudo com rapidez, tentando ver eficiência.
Será que é por isso? Não. Um dos fatores que ajudam é o transporte. Mas o que vale no transporte, no ponto de vista econômico, é que o transporte é útil para escoar os produtos que estão no interior para os grandes centros de abastecimento. Por isso que o transporte enquadra-se como uma necessidade econômica primária. Temos as necessidades secundárias, que podem ser acidentais, ou acessórias. O que são necessidades acidentais? São aquelas que não se instalam repentinamente nas pessoas, mas com o passar dos tempos, se tornam um hábito e automaticamente gerando o vício. Então, o que vocês estão verificando? Que as necessidades secundárias, na sua divisão acidentais, são aquelas que não se instalam repentinamente nas pessoas, mas com o passar dos tempos se tornam um hábito e automaticamente gerando um vício. O exemplo típico é a pessoa que tem o hábito de fumar devagadamente, né? O hábito de fumar. O hábito de mascar chicletes. O hábito de tomar constantemente, torna-se uma rotina, refrigerantes, as Coca-Colas da vida, né? Enfim, são coisas que não se instalam repentinamente no indivíduo, na pessoa, mas com o passar do tempo vai se tornar, do hábito passa para o vício. A segunda divisão das necessidades secundárias são as necessidades, falamos das acidentais, são as necessidades acessórias. Aquela que serve de apoio para nós, staff, uma ajuda. No caso, vocês, como eu, constantemente no trabalho, temos que ter um tempinho para o quê? O entretenimento, o lazer, uma viagem, um turismo. Tudo isso que significa uma necessidade acessória, uma necessidade de apoio. Então, como eu disse a vocês, as necessidades acessórias são as necessidades
de apoio, de ajuda. E como exemplo, temos o lazer, o entretenimento, o turismo. Então, são esses exemplos típicos sobre as necessidades secundárias. Falamos acessórias e agora as necessidades, falamos acessórias e havíamos falado anteriormente as acidentais. Por último, temos as necessidades coletivas, que podem ser gerais ou especiais. Como exemplo para as gerais, significa a manutenção da ordem pública, pela força policial, que podem ser polícias militares, civis, federal, como também serviços de corpo de bombeiro, necessidades coletivas especiais. Essas necessidades, deixa eu apagar aqui. São aquelas necessidades que nós vamos utilizá-las se realmente quisermos utilizar. Um exemplo típico, o serviço de correios e telégrafos. Se, ao invés de você mandar alguma carta para um amigo e vá visitá-lo, pessoalmente visitá-lo, você não precisa mandar essa carta, não precisa gastar dinheiro com selo. Então, você só vai utilizar quando realmente precisar disso. Se o seu vizinho tem uma assinatura de televisão fechada, mas ele paga essa assinatura e deixa você graciosamente assistir o programa, você não paga nada. Ele sim que tem que pagar, mas você não vai ser obrigado a pagar. Só se você fizer essa assinatura, como também no próprio celular que vocês usam. Então, o que devia ser as necessidades especiais. Todo o setor de comunicação está enquadrado como serviço de necessidades coletivas especiais. Dentro da abordagem necessidades, temos o último tópico, necessidades, suas definições. As necessidades primárias apresentam as seguintes definições. Uma diz respeito, no sentido restrito, que diz respeito à satisfação no mínimo vital que assegura a manutenção da vida humana. As necessidades secundárias, na sua definição, apresentam duas características. Uma no sentido restrito e a outra no sentido amplo. No sentido restrito, são as que dizem respeito à área que fica além do mínimo vital ou adequadamente humano. No sentido amplo,
suas necessidades de conforto ou luxo. Com relação ao último tópico, com relação à definição das necessidades, são as coletivas, que atendem não só as gerais como as especiais. A sua definição são as que surgem pelo fato dos homens viverem em grupo. Vamos passar agora a falar e comentar sobre os bens econômicos. Bem econômico é tudo aquilo que possui utilidade e pode satisfazer as necessidades humanas. Está no quadro a classificação dos bens econômicos. Então, pela ordem, vamos comentar primeiro pelos bens não econômicos. São os bens encontrados na natureza, sendo gratuitos e que satisfazem as necessidades humanas. Também são chamados de bens livres. Exemplo, o ar que respiramos, a chuva, o sol, o mar, etc. Pela ordem, vamos falar sobre os bens econômicos. Bens econômicos são os bens que possuem um preço de mercado. É uma definição de um bem comercializável. Praticamente, são todos os bens existentes na natureza. Roupas, sapatos, livros, relógios, etc. Bens materiais. São bens que possuem forma física, são tangíveis e estocáveis. Exemplo, do momento, computadores e celulares. Bens imateriais. São intangíveis, não podemos pegar, segurar. São imateriais. Não podem ser estocados. Exemplo, prestação de serviços. Pela ordem, temos os bens primários. São utilizados como matéria-prima ou fonte de energia para a produção de outros bens em seu estado puro, sem terem sido beneficiados. Um exemplo, minério de ferro. Bens intermediários são bens que ainda precisam de transformação para atingir sua forma definitiva, ou para ser utilizado na fabricação de outros bens. O exemplo típico, chapas de aço. Bens de capital. São as máquinas e equipamentos utilizados na produção de outros bens. Exemplo, máquinas utilizadas na fabricação de automóveis e tratores, etc. Bens de consumo. São bens que possuem durabilidade maior. Também são chamados de bens de consumo duráveis. Exemplo, automóveis, eletrodomésticos em geral. Bens de consumo não duráveis. É o último tópico. Definição dos bens econômicos. Um bem é tudo aquilo que possui utilidade e pode satisfazer as necessidades humanas. Classificação dos bens. Como está no quadro, pela ordem, bens não econômicos. São os bens encontrados na natureza, sendo gratuitos e que satisfazem as necessidades humanas. Também são chamados de bens livres. Exemplo, o ar que respiramos, a chuva, o sol, o mar, etc. Bens econômicos. São os que possuem preço de mercado. É uma definição de um bem comercializável. Praticamente quase todos os bens disponíveis na natureza. Sapatos, livros, relógios, etc. Bens materiais. Possuem forma física, são tangíveis e estocáveis. Exemplo, computador e celulares. Bens imateriais. São intangíveis e materiais. Não podem ser estocados. Exemplo, a prestações de serviços. Bens primários. São utilizados como matéria-prima ou fonte de energia para a produção de outros bens em seu estado puro, sem terem sido beneficiados. Exemplo, minério de ferro. Bens intermediários. São bens que ainda precisam de transformação para atingirem sua forma definitiva, ou para serem utilizados na fabricação de outros bens.
Exemplo, chapas de aço. Bens de capital. São máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de outros bens. Exemplo, máquinas utilizadas na produção de automóveis, tratores, etc. Bens de consumo. São bens que possuem durabilidade maior, também chamados de bens de consumo duráveis. Exemplo, automóveis, eletrodomésticos, etc. Bens de consumo não durável. São bens que possuem pouca durabilidade, são rapidamente consumíveis, também chamados de bens de consumo consumíveis. Exemplo, alimentos, materiais de limpeza, etc. Caros alunos, terminamos com isso a recapitulação das 3 aulas passadas anteriormente, que acredito com essas explanações atual tenha dado condições de vocês melhores entenderem os ensinamentos sobre a matéria. Oportunamente, voltarei à presença de vocês, dando continuidade às aulas, esperando que vocês tenham recebido essas aulas com plenas condições de enriquecer os conhecimentos de vocês. Um abraço, oportunamente estaremos juntos.